o dinheiro era visto por Jesus como algo natural. Eu gosto de lembrar as pessoas, nessa questão do dinheiro, que a palavra matéria vem de mater, que é mãe. O dinheiro, na verdade, é um símbolo moderno da energia de nutrição da vida. Isso é muito interessante. Quando você entende a raiz arquetípica do dinheiro, entende? Simbolicamente. Por isso que o dinheiro é uma energia feminina. O dinheiro ele representa o que no passado era o alimento, os cereais, né? O escambo que era feito, as trocas que eram feitas de alimentos e tal, de matérias-primas e tal. Hoje é o dinheiro, mas o dinheiro, na verdade, continua e continuará sendo para sempre, mesmo que seja em forma de criptomoeda, continuará sendo uma energia feminina, porque ela nutre as experiências no mundo. O salto quântico ocorre quando você reprograma o teu inconsciente e consegue adquirir o sentimento do merecimento, da abundância, do melhor. Você consegue uma mudança kármica. Você muda de caminho muito rapidamente. Assim como uma pessoa pode mudar muito rapidamente para o lado negativo também. Se ela se sentir merecedora, por exemplo, da dor, do sofrimento, de uma punição por culpa. Culpa, por exemplo, faria ela se sentir merecedora de algo ruim. Ah, Marcelo, mas eu treinei minha mente, eu penso positivamente. Não adianta absolutamente nada, porque o pensamento é 5% da tua vibração, nem isso. 95% da tua vibração vem das emoções, que vem do inconsciente, e aí o inconsciente da maioria das pessoas é aquela criança ferida, cheia de traumas, cheias de não merecimento. Karma. Qual que é a tua visão? Porque as pessoas às vezes dizem, eu hoje estou numa situação difícil porque é meu karma e eu preciso aceitar isso. Mas nós também vemos pessoas que estão em situações difíceis e melhoram ela. Então, qual que é a tua visão? Você fala bem sobre isso, quando as pessoas elas colocam o peso em cima do karma, né? Podcast Filhos do Todo no ar, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre espiritualidade hoje, sobre vários aspectos, várias ramificações, universalismo, a energia do dinheiro, como é que é a tua percepção sobre a mediunidade. Você que está chegando até aqui, tem muito assunto interessante com Marcelo Cotrim, que já esteve aqui algumas vezes, você já deve conhecê-lo, se não conhece, fica até o final, porque vale a pena absorver os conteúdos que vão ser passados hoje. Coloca o teu comentário positivo e encaminha para muitas pessoas. Beleza? Seja muito bem-vindo, viu, Marcelo? Agradeço mais uma vez, Farrell, é um prazer estar de volta aí, né? Então, agradeço muito mesmo, e somar força sempre é bacana, né? A gente tem mais é que multiplicar essa espiritualidade séria, lúcida, profunda que a gente compartilha, né? Agradeço a oportunidade. Gratidão, gratidão. Já veio aqui, acho que é a quarta vez que a gente já está conversando, é isso, né? Verdade, até teu estúdio era mais distante, né? Aqui de São Paulo, não é isso? Era em Boituva, né? A gente fez a primeira lá. E aqui temos 3 participações aqui em São Paulo. Muito bom. Muito, volto a falar, muito bacana aqui. Teu estúdio é aconchegante, é muito bonito. Gratidão, gratidão. A gente procura energia manter boa. essa egrégora aí, né? E vamos falar de energia, né? Vamos começar com energia. Vamos lá. E, sobretudo, dentro do universo espiritualista, eu vejo que existe, vamos dizer assim, polaridades em relação à energia do dinheiro, à metafísica do dinheiro, tabus em relação ao espiritualista ter dinheiro ou gostar de prosperar, né? E você faz um trabalho interessante nessa linha para tirar ali alguns preconceitos, vamos dizer assim, que as pessoas têm em relação a se espiritualizar e a ter dinheiro, movimentar o dinheiro. Então, gostaria de começar sobre isso. Qual é a tua visão sobre essa questão, essa relação do espiritualista e tabus em relação ao dinheiro? Essa história começa há muito tempo, né? Porque ela tem uma base religiosa profunda e ela está tão enraizada no inconsciente coletivo, essa base religiosa, muito especialmente católica, né? Não podemos falar de todas as religiões, porque o judaísmo, por exemplo, coloca o dinheiro como bênção, né? O catolicismo que criou essa visão de demonização do dinheiro, né? Desde sempre, desde a Idade Média. Então, para nós aqui, a nossa cultura brasileira em especial, né, dos países do Ocidente, mas em especial acho que a América do Sul,
tem essa influência forte católica em termos de mentalidade. Mas não o que as pessoas precisam observar é que a pessoa pode não ter religião nenhuma, ser um espiritualista, um espírita, não interessa hoje em dia, porque já são tantos séculos dessa mentalidade de demonização do dinheiro, né, e da matéria, que eu já vou falar um pouquinho sobre isso, que as pessoas nem percebem que o fundamento é religioso. Então, de fato, hoje se reflete muito, ainda hoje, na espiritualidade para quem se dedica à espiritualidade em alguma vertente. É muito comum que as pessoas sintam medo de falar sobre dinheiro, parece que estão se vendendo porque estão falando sobre dinheiro, e obviamente não é nada disso. Desde que você esteja sendo ético e desde que você esteja, né, utilizando isso de uma forma construtiva, evolutiva, na tua vida pessoal e no teu trabalho, não há nenhum problema. Mas realmente existe essa visão ainda inconsciente lá, né? Porque é geração para geração. Então a gente recebe isso dos pais que receberam dos avós, como eu falo, o fundo é religioso, mas hoje em dia se fala muito em ditados populares, né? O dinheiro é sujo, o dinheiro, essas coisas negativas sobre o dinheiro gera brigas, e o dinheiro, sempre aquele olhar de separação entre o divino e o humano. Onde está a raiz de tudo disso? A raiz de tudo, eu gosto de simplificar às vezes para as pessoas entenderem o ponto de partida dessa história. E a raiz de tudo está na ideia de que existe um Deus superior e um ser humano pecador inferior. O divino, o espiritual, o sutil, o invisível é puro e o material é impuro. Essa visão não está ligada só ao dinheiro, está ligada ao corpo, está ligada à sexualidade, está ligado a tudo que é do mundo material. Todo mundo material sempre foi colocado como inferior. E, né, nós temos uma visão diferente, né, como espiritualistas. Eu sempre gosto de lembrar, para aqueles que não ouviram essa visão, eu puxo muito uma frase do hinduísmo, que acho que sintetiza bem a ideia de Deus, que eu tenho muita convicção. O hinduísmo diz assim: não existe um Deus superior. Não há, o que existe é que não há nada fora de Deus. Eu adoro essa frase, que eu acho que ela é muito clara. O universo começou como um todo, né? Somos filhos desse todo, como diz aí o título do teu podcast, e somos partículas de Deus. É essa conscientização que as pessoas têm que retomar. São séculos e séculos e séculos de martelação, né, na cabeça das pessoas de que ela é inferior. Somos a ideia de ser pecador, de ser inferior, do mundo físico ser motivo de pecado, o que não existe. A palavra pecado é fabricada, né? Ela não existe realmente. Então, o dinheiro é uma extensão desse olhar pejorativo para o mundo material e para o humano, de uma forma geral. E esses pontos que você colocou, muitas vezes a gente vê o espiritualista mesmo, que está na escassez, e muitas vezes ele liga uma palavra a essa escassez, que às vezes pode ter uma referência religiosa lá dos ancestrais, mas ele liga assim: karma. Qual que é a tua visão? Porque as pessoas às vezes dizem: eu hoje estou numa situação difícil porque é meu karma e eu preciso aceitar isso. Mas nós também vemos pessoas que estão em situações difíceis e melhoram ela. Então, qual que é a tua visão? Você fala bem sobre isso, quando as pessoas elas colocam o peso em cima do karma, né? Poxa, é exato, né? Eu acho que essa visão do karma, ela já tem uma carga negativa, distorcida em relação ao que a gente compreende ao estudar verdadeiramente as leis universais lá do Oriente. Mas aqui no Brasil, em especial, onde o espiritismo kardecista ganhou uma força muito grande, a gente sabe que não é em qualquer lugar do planeta, em qualquer país, mas aqui o espiritismo ganhou uma força muito grande e popularizou a palavra karma. Só que popularizou trazendo conceitos do catolicismo. Então, karma se tornou a versão de karma que a gente ouve falar desde sempre aqui no Brasil, é uma visão do karma como se fosse a consequência do pecado, mais ou menos a mesma coisa. Olha, você pecou, na visão religiosa católica, você pecou, você nasce um pecador. Você sabe que o próprio batismo, ele é, para a Igreja Católica, entre outras coisas, uma forma de purificar o pecado original. Imagina, uma criança, um bebê.
Então, que não existe isso, mas existe aquela concepção de que a criança carrega. E o kardecismo traz isso como carga, como karma negativo de outras vidas. E esse karma negativo realmente ficou com uma característica totalmente pejorativa. Então, se você vive a dificuldade financeira, por exemplo, acho que é esse ponto, né, que você está destacando, se você vive a dificuldade financeira, é porque você usou mal a riqueza em vida passada, você foi muito rico e você provavelmente explorou pessoas ou diminuiu pessoas, né? Sempre existe uma visão que é punitiva. Isso não tem lógica. Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Eu gosto de traduzir karma, trazendo o conceito mais puro. Eu gosto de comparar o conceito de karma como sinônimo de lei da atração. Porque na verdade, o karma é simplesmente causa e efeito, só que a causa é a vibração que vem do inconsciente, é a vibração das emoções. E o efeito é o que você atrai. Então, lei da atração e karma são sinônimos. E quando você usa o conceito lei da atração, ele está mais isento dessa mentalidade pejorativa, punitiva, de castigo de outras vidas, né? Então, você entende a partir daí que você é livre. E se você, noutra vida, ou em várias vidas, foi alguém de muito poder econômico, ou poder político, ou poder, enfim, né, na sociedade de modo geral, esse poder é uma tendência tua e você vai levar ela para a vida atual. Ou seja, tua tendência é enriquecer mais fácil. Tua tendência é ter poder mais fácil. A questão é que a sua elevação de consciência, a sua evolução, vai fazer você usar aquilo de uma maneira positiva, ou pelo menos um pouco mais positiva do que usou em outras vidas. Então, gradualmente, eu sempre gosto de lembrar que a evolução ela é uma espiral, né, ascendente. Então, nós passamos pelos mesmos lugares numa frequência ou numa oitava superior. É o que acontece. Então, você vai voltar a ter o mesmo poder que você tinha. Você não vai ser punido. A ideia de que você usou mal o poder, usou mal o dinheiro, então vai ter que viver pobre ou vai ter que viver impotente na vida, é uma visão punitiva que vem do Deus, do conceito do Deus do Velho Testamento. O Deus que pune, né? Aquele Deus bipolar, né? Acho que eu até comentei da outra vez que eu vim aqui, se eu não me engano, existe até um estudo que mostra que, um estudo feito por psicanalistas e psicólogos mostrando Deus como um perfil psicopata, o Deus do Velho Testamento, porque ele ama, ele privilegia uns, mas depois os pecadores ele tem dilúvio, tem fogo, ele mata. É algo que você não concebe como um entendimento evolutivo de Deus, né? O entendimento de Deus é, como Freud disse, na visão religiosa, Freud fez um estudo nesse sentido, mostrando que Deus é visto como um pai severo e punitivo, esse Deus da igreja, que vem da visão do Velho Testamento. Então, na verdade, as pessoas entendem muito isso, né, Farrell? O karma como é o sofrimento necessário, a punição da vida, a punição de um suposto Deus que te vigia e quer te ensinar. Eu até fiz um comentário ontem numa live minha falando sobre isso. A gente, de criança, muitas vezes ouve dos pais algo do tipo, olha, vou te dar uma lição, quando o pai é mais severo, mais autoritário, né? E a lição é um castigo. Então a gente acostuma a entender que castigo e lição são a mesma coisa, no inconsciente. Talvez hoje, conscientemente não, mas a sociedade entende isso. Então, quando as pessoas estão sofrendo, elas se perguntam, qual é a lição? Qual é o karma? Por que eu tenho que passar por isso? O que Deus quer me dizer? Nada. É a pessoa criando o sofrimento dela. Não há um Deus colocando uma lição sofrida. É uma visão muito infantil. E esse Deus do Antigo Testamento é um Deus muito humanizado, com sentimentos muito materiais, né? Então, passional, né? Se remonta muito, Farrell, àquela visão dos deuses do Olimpo, da Grécia Antiga, sabe? Que um se apaixonava pelo outro, um tentava matar o outro. Se você vê as histórias, claro que é tudo simbólico ali, né? É um simbolismo riquíssimo que a própria psicologia se utiliza muito das figuras da Grécia, da mitologia grega, para falar de teorias da psicologia em si. Mas parece isso. Realmente a visão de Deus que quase toda a humanidade ainda tem, até hoje, é humanizada, como você colocou. É totalmente cheia de paixões e ódio, e amor e ódio, né?
protege uns e pune os outros até com a morte. Então, enfim, então essa visão ainda existe. E as pessoas meio que esperam esse tipo de coisa, mesmo quando transferem o conceito para o universo. As pessoas ainda assim, às vezes, acham que vão ser punidas por algum erro. E a palavra merecimento, né? Entre tudo isso, a gente ouve muitas pessoas dizerem assim: é do meu merecimento ou não é do meu merecimento, né? E é uma palavra forte. Eu vejo que é uma palavra forte. Como é que você interpreta dentro das suas experiências, né, dos conteúdos que você passa, quando chega alguém e fala, não é do meu merecimento? Puxa, eu gosto de separar mérito humano e mérito divino. Isso pode ser bem didático para as pessoas, tá? Mérito humano é o que a maioria da humanidade entende. Ah, você merece porque você fez por merecer. Tanto o lado bom quanto o ruim. Uma pessoa, por exemplo, que se dedicou à família, mas se sacrificou, tinha 10 filhos, né? Você vê às vezes aquelas histórias que eram exaltadas na televisão, hoje até na internet, e fala assim, olha, e esse pai de família, essa mãe de família, agora ganhou, sei lá, os filhos apoiam ele, deu uma casa própria para ele está já com 70, 80 anos e nunca teve. As pessoas falam, puxa, ele fez por merecer no sentido positivo, porque ele se sacrificou. É a visão do inconsciente, é a visão do mérito humano, ou seja, o sacrifício gera uma recompensa, é isso que eu quero dizer. Que, na verdade, é uma visão também religiosa, se sacrificar para receber uma recompensa que na religião vem de Deus, vem no pós-morte, vem no paraíso, ou na visão espírita, viria numa vida futura, né? O mérito humano, e quem fez algo ruim, é dito, né? Fez por merecer. Tipo, sofreu, está sofrendo algo porque errou. Está sendo punido. O mérito divino é diferente, ele não tem moral. O mérito divino é sentimento. Se você alcançar o sentimento do merecimento, da riqueza, do poder, do que quer que seja, você consegue atrair. E é isso que as pessoas se chocam, que elas dizem assim, poxa, por que essa pessoa tão má e tudo dá certo para ela? Porque ela sente que merece. É isso que as pessoas têm que entender. Não é o mérito humano que é julgado pelos outros, pela sociedade. O mérito divino baseia-se no que você sente. Por isso que é possível um salto quântico. O que é o conceito salto quântico? Nós temos várias camadas de realidade kármica. Para as pessoas entenderem, nós temos uma linha kármica. Quando eu falo kármica, eu quero dizer de acontecimentos, positivos e negativos. Uma linha que a gente está traçando, que é a nossa vida real, concreta, digamos assim. E nós temos várias linhas pontilhadas, que são potenciais, que elas podem acontecer se nós nos transformarmos para isso. O salto quântico ocorre quando você reprograma o teu inconsciente e consegue adquirir o sentimento do merecimento, da abundância, do melhor, você consegue uma mudança kármica. É como uma bifurcação. Você muda de caminho muito rapidamente. Assim como uma pessoa pode mudar muito rapidamente para o lado negativo também. Se ela se sentir merecedora, por exemplo, da dor, do sofrimento, de uma punição por culpa. Culpa, por exemplo, faria ela se sentir merecedora de algo ruim. A culpa, aliás, né, eu sempre comento, existem 5 emoções negativas, também é um jeito didático de ensinar, existem 5 emoções negativas que geram o não merecimento. Mágoa, raiva, medo, culpa e dó. Raiva, mágoa, medo, culpa e dó. Essas 5 emoções são as 5 emoções que têm que ser eliminadas para qualquer pessoa parar de atrair escassez. E o que as pessoas têm que entender? Ah, Marcelo, mas eu treinei minha mente, eu penso positivamente. Não adianta absolutamente nada, porque o pensamento é 5% da tua vibração, nem isso. 95% da tua vibração vem das emoções, que vem do inconsciente, e aí o inconsciente da maioria das pessoas é aquela criança ferida, cheia de traumas, cheias de não merecimento. Então, não merecimento na vida atual se constitui muito na primeira infância, Farrell, que é do 0 aos 6 anos.
que é por quê? Por que a primeira infância? Porque é a fase de construção afetiva. É nessa fase que você constrói tua afetividade. Claro, você é uma alma, um espírito com tendências vindas de outras vidas, você pode trazer já tendências facilitadoras do merecimento ou que dificultam o merecimento. Mas a educação vai estimular o lado bom ou o lado ruim, dependendo da mentalidade dos pais cuidadores, né? Então, merecimento é muito isso que as pessoas têm que entender. Não é assim, Marcelo, eu me sinto merecedor. Não, eu me acho merecedor. As pessoas falam muito isso. Eu me acho merecedor, mas não se sente. Não adianta o achismo, né? A pessoa tem que entrar no sentimento. Por isso que é uma cura emocional. É isso que funciona. Eu acho que a questão da pessoa se autopunir também, né? Que nem você mencionou o ponto. Pô, mas eu me sinto merecedor, não é possível, né? A pessoa ainda coloca, não é possível que as coisas não acontecem. E esse link que hoje a gente vê que está muito popular, que é a reprogramação mental. O caso da pessoa ressignificar, limpar os velhos padrões, que em alguns casos eu vejo que dá um segmento, mas em outros casos eu vejo que a pessoa nada e acaba morrendo na praia. Você toca nesse ponto com uma visão diferenciada, né? Porque, né, às vezes a pessoa, de forma inocente, começa a repetir no espelho palavras positivas. Ao meu ver, antes faça aquilo maquinalmente do que não fazer. Mas ainda está faltando essa essência. E as pessoas têm personalidades diferentes, né? Mas algo que seja um pouco mais generalista, que de repente quem está assistindo fala, eu não consigo dar esse primeiro passo, porque todas as vezes eu me sinto indignado por me sentir merecedor. Então, nesse assunto reprogramação mental, tem gente que coloca com outro termo, né? A ressignificação, estado vibracional e tudo mais. Como é que você vê um primeiro passo mais universal para as pessoas que estão aí perdidas, mas com a esperança de mudar, né? Não, legal você perguntar, porque esses dias até um aluno meu, numa aula online, né, no Zoom, que eu dou algumas aulas online ali ao vivo e conversando com ele em aula terapêutica, ele falou para mim, eu expliquei para ele uma situação sobre prosperidade nessa linha, e ele falou assim para mim, Marcelo, eu tenho consciência disso. Aí eu falei para ele, você não tem consciência, você tem entendimento. Esse é o problema, as pessoas confundem entender, é uma questão lógica, racional. Ele entende, ele estuda, ele entende. Consciência é transformação, consciência é mudança de sentimento. E ele ainda não tinha isso naquele ponto que eu estava abordando com ele. Então, eu realmente pego muito nesse ponto, Farrell, de mostrar para as pessoas como é importante não se iludir com o externo, o falar, o afirmar, o rezar, o ritualizar, tudo isso, tudo bem, são ferramentas, podem ajudar a tentar disciplinar você, se for feito de uma maneira pura, positiva, sem exageros, pode até ajudar os primeiros passos, mas é uma coisa que é ensinada para uma criança, por exemplo. É importante que os adultos entendam que a coisa pega mais fundo. Então, quando você me fala uma forma geral, eu gravo e também faço isso em aulas ao vivo e nos eventos meus, muitas meditações guiadas. Porque a meditação guiada, ela permite o quê? Que a mente entre em relaxamento, o cérebro entre em estado alfa. O estado alfa do cérebro é o estado de uma criança. Então, olha que interessante, a criança naquela primeira infância que eu falei dos 0 aos 6 anos, principalmente com 1, 2, 3 anos de idade, até 4 anos, ela está grande parte do tempo em estado alfa. Isso quer dizer que o estado alfa é o estado da mente flexível. Então, o relaxamento, existem os passos da meditação, desde o relaxamento, aí existe sempre uma etapa de purificação energética, por quê? Porque aí vem a parte espiritual. Você purifica os miasmas, você purifica a energia que está no campo áurico, porque senão essa eletricidade, cheia de informação negativa, fica fazendo você ler e reler aquilo, e você não sai do pensamento auto-obsessivo. Então, associar, estou falando do método mesmo, né? Associar o relaxamento, a visualização da natureza para fazer uma purificação energética, ou da chama violeta, a gente usa muito também para isso. É o início, é o preparo.
E aí, o restante da meditação é trabalhar a dessensibilização do passado. Antes da reprogramação, por que as pessoas, às vezes, elas fazem de uma maneira, eu diria, precipitada? Quando você vai direto para a reprogramação, você não está tirando os lixos do passado, de padrões mentais antiprósperos, fatores traumáticos da infância. É preciso trabalhar primeiro essa dessensibilização. E ela começa com a lei do perdão e do auto-perdão. Eu preciso aplicar essa lei para conseguir romper energeticamente até com o passado. A gente chama isso de corte áurico, corte energético. E quando atinge a parte emocional junto, que é ideal, é o corte kármico. E esse corte kármico te permite o renascer de verdade. Aí você está pronto para a reprogramação. Se fizer nessa ordem, eu estou dando aqui a receita para o pessoal entender. Prepara a mente, purifica as energias, rompe com o passado, dessensibiliza. Aí você consegue reprogramar a mente e começar a trabalhar um padrão de sentimento de merecimento pessoal. Aí entra a visualização criativa positiva. Então, eu entro com a visualização positiva. Então, aqui, estou mostrando aqui a receita do bolo, né? E no final, proteção. Porque tudo isso é feito com a mediunidade aberta. É muito interessante essa associação, né? Metafísica, o lado psicológico terapêutico e o lado espiritual, que é bem o que é o nosso papo hoje, né? O papo que mescla todas essas questões. Então, trabalhar os três lados é muito importante. E uma meditação potente pode fazer todo esse trabalho. E no final, proteção. A gente faz isso como chama-se raio azul, né? Proteção com campo de luz azul. Então, isso promove uma mudança e um potencial salto quântico. O espiritual, dentro desse trabalho, eu acho que é um diferencial, né? Porque tem muita gente que leva muito só para o lado científico, que também é legal, mas quando você coloca essa cereja do bolo, acho que amplia muito as possibilidades. Com certeza. Somos energia, o tempo inteiro a gente usa essa consciência cada vez mais com os conceitos que a física quântica trouxe para a gente, né? Popularizou-se, né? Então, sem sombra de dúvida, não dá para deixar de lado o lado bioenergético, espiritual, associado ao psicológico e metafísico, geram evolução, geram progresso, você sempre está cercando ali todos os aspectos humanos, né, que envolvem todas essas facetas, né? E aí você falou sobre mediunidade, a gente vai entrar nesse assunto, mas antes da gente tocar nesse assunto, eu sei que você gosta muito, tem um estudo muito aprofundado sobre Jesus, tanto que a gente já dedicou um episódio inteiro a falar sobre isso, né? Verdade. Mas muitas pessoas ainda utilizam a figura de Jesus como justificativa para a sua escassez, onde elas colocam que não, Jesus era um ser que pregava que largassem tudo e que os ricos não entrariam no reino dos céus. E assim, sempre tem o nome de Jesus envolvido na polêmica de ser próspero ou não dentro de uma espiritualidade. Então, você poderia comentar um pouco sobre isso? Claro que eu sei que é um tema bem amplo, mas essa relação de Jesus e a prosperidade. Com certeza. Não dá para deixar de colocar a responsabilidade, mais uma vez, da Igreja Católica. Não dá. Porque, assim, vamos entender, Jesus, aquele judeu essênio, né, que nasceu mais de 2000 anos atrás, aí, uma coisa é esse Jesus que eu procuro resgatar desde sempre nas minhas pesquisas e ensino para as pessoas sobre esse Jesus, tentando trazer o máximo da verdade que eu alcance da figura original e também da interpretação original dos seus ensinamentos, parábolas, sermões. Tudo foi distorcido pela igreja, tudo foi distorcido, as pessoas têm que ter essa clareza. Só que como a gente viveu aí, né, muito tempo debaixo dessa monopolização religiosa, as pessoas nem questionavam e nem imaginavam, né? Só uma minoria mantinha esse conhecimento de forma oculta. Então, Jesus Cristo, toda a visão de relacionar Jesus com a pobreza vem de interferências e distorções da Igreja Católica. A começar, vamos lá, pelo nascimento. Pobrezinho nasceu em Belém, isso é uma mentira. Ele nunca foi pobrezinho, mas você percebe que essa é uma frase que está no inconsciente de todo mundo, né?
que está em cânticos religiosos que todo mundo deve ter escutado em algum momento, né? Pobrezinho, nasceu em Belém. Então as pessoas sempre tiveram na figura do Jesus católico, que eu vou começar a mostrar, é que há uma separação, é uma diferenciação. O Jesus católico é uma construção católica. Resgatar o Jesus original, vamos lá. Ele era filho de José. José era um engenheiro construtor, altamente requisitado até por Herodes para construir palácios. Ele não era só um pobre carpinteiro. O próprio José, ele era da linhagem do rei Davi. Ele não era, de forma nenhuma, pobre. Maria também vinha de uma família que tinha condições. Ana e Joaquim, né, os pais de Maria, os avós maternos de Jesus, deram um dote no casamento para José. Eles começaram a vida muito bem. Eles começaram a vida muito bem. Maria nasceu, ou Jesus, melhor dizendo, nasceu numa gruta essênia porque era o melhor lugar para ele nascer. Não porque não havia, a gente ouve aquela história que não havia local para eles ficarem nas hospedagens, não é? Essa história é uma história inventada, tudo para dizer que ele, nossa, nasceu numa estrebaria. Não, ele nasceu numa gruta essênia, e a gruta essênia, os essênios eram os grandes médicos daquele tempo. Era o melhor lugar, era o Albert Einstein daquele tempo, era o melhor lugar para ele nascer. E os animais, eles existiam ali, mas não porque eles eram colocados aleatoriamente, eles existiam para ajudar a aquecer o ambiente, que era muito gelado. Então eles colocavam animais mesmo juntos ali, porque isso formava o calor dos animais ajudava ali naquelas noites muito, muito, muito frias, que foram as noites em que Jesus nasceu. Então são só detalhes, mas é só para colocar que o próprio nascimento dele já começa aí. Ele nasceu numa família de condições. E vamos lembrar, né, que a própria igreja é incoerente, porque ela fala que ele logo em seguida é visitado pelos 3 reis magos, reis da magia, né? Que é outra incoerência católica. O catolicismo ataca a magia e reforça a vinda de 3 reis magos, e sendo que um deles dá quantias grandes em ouro. Então, por que essa visão da pobreza é exaltada? Porque é interessante para a igreja que as pessoas, sempre foi, que as pessoas abrissem mão dos seus recursos em prol, teoricamente, da obra de Deus, que seria a igreja, né? Mas se a gente vai estender isso para a vida adulta, tem falas de Jesus também. Então, por exemplo, você citou, comentou uma aí, eu vou só aprofundar, quando é chamado o jovem rico. Então, o jovem rico chega para Jesus, né, colocando aqui nas minhas palavras, né, não vou ser literal, mas ele fala para Jesus: eu quero seguir suas ideias, seguir seus ensinamentos. O que a igreja diz que ele fala? Que ele diz assim: olha, abra mão de tudo que você tem e me siga. Nunca foi isso que ele disse. O que ele fala realmente é: abra mão dos apegos. Abrir mão dos apegos do ego. Ele está falando sobre posturas de apego. Apego a uma imagem, apego é tudo que torna você orgulhoso, arrogante, e lógico, você não vai crescer, evoluir, aprender o que ele está ensinando nessa postura. Ele nunca falou contra o dinheiro que o jovem rico possuía, entende? Mas são várias passagens distorcidas. Eu peguei o Nascimento, peguei a passagem do jovem rico, e eu acho que pega muito também uma das primeiras bem-aventuranças, né, do Sermão da Montanha, quando Jesus, a tradução ficou assim, né, bem-aventurados os pobres, porque eles herdarão o reino de Deus e tal. Não é isso, na verdade, não é uma pobreza, é como se ele dissesse: bem-aventurados os desapegados, pobreza do ego, não pobreza material, né? E nem aquele senso popular que virou uma confusão, né? Pobreza de espírito, isso nem existe, né? Que virou um dito popular que nunca foi colocado, né? As pessoas usam até negativamente, assim, a pessoa pobre de espírito, isso não existe, Jesus não fala isso. Mas ele fala em pobreza, Jesus fala o tempo inteiro que você precisa deixar teu ego. Aliás, é um conceito de todo o ocultismo, né? Jesus era um gnóstico, né? Era um ocultista no tempo dele. Então, abrir mão, o ego precisa se esvaziar para se preencher do eu divino.
Se o ego estiver preenchido de importância, de máscaras, de personas importantes no mundo, ele não consegue se tornar um recipiente do eu superior. E o que é muito bacana é que quando você lê todas as visões filosóficas que falam de evolução, por exemplo, Lao Tse, né, que é base do taoísmo, ele fala isso, ele fala, olha, um vaso só tem importância pelo seu espaço vazio. Qual seria a utilidade de um vaso se não tivesse um espaço vazio? Ou uma casa, que importância teria? Isso é Lao Tse, tá? Estou só comparando com Jesus. Que importância teria uma casa se não fosse vazia por dentro e entrecortada por portas e janelas? E o que ele quer dizer com isso? Que o espaço vazio é que torna algo útil. Entre outras palavras, é o mesmo que Jesus fala. Desapegue-se, esvazie, empobreça o ego, deixa ele vazio para ele se preencher do teu aspecto divino. Esses caras falavam coisas muito semelhantes. Esses mestres, né, da antiguidade foram seres humanos. E eu acho que tem uma briga muito, muito grande em relação a uma parte do cristianismo afirmar que a figura de Jesus era o próprio Deus, né? E, lógico, tem outras ramificações que dizem que Jesus era um mestre que também continha Deus. Então fica essa briga, né? Se era Deus ou não era, como se Deus pudesse encarnar em um homem, né? Não estivesse no todo, mas as pessoas brigam por conta disso. Esse é um ponto. Sim, sim, sim. E outro ponto é que Jesus, no aspecto de organização financeira, tinha praticamente uma empresa, um CNPJ ali com várias funções, não é? Verdade, verdade. Aliás, é uma das distorções, né? Porque Judas ele tinha um conhecimento grande realmente da parte, não só da parte econômica, né? Judas ele era um cara muito culto, ele era muito culto. Tanto que ele era o mais capaz de compreender as falas de Jesus em alguns momentos ali. Então, ele tinha longas conversas com Jesus, ele era um grande admirador e amigo de Jesus, ao contrário do que as pessoas imaginam. E ele tinha realmente esse controle também da parte, lógico que não era só ele, né? Mateus lidava com dinheiro, então com certeza ele não era o único, mas eles tinham mesmo uma administração econômica, recebiam muita ajuda. Vamos lembrar que eles viajavam continuamente pregando as ideias, ou seja, havia muito suporte financeiro, que aliás é citado até na Bíblia canônica da igreja, as doações, né? Que até mulheres que doavam dinheiro, né? Viúvas que doavam dinheiro e tal e tal. Então eles mostram ali uma é muito incoerente, na verdade, né? A forma pejorativa que se fala do dinheiro de um lado e de outro lado sinais evidentes de que o dinheiro era visto por Jesus como algo natural. Eu gosto de lembrar as pessoas nessa questão do dinheiro que a palavra matéria vem de mater, que é mãe. O dinheiro, na verdade, é um símbolo moderno da energia de nutrição da vida. Isso é muito interessante. Quando você entende a raiz arquetípica do dinheiro, entende? Simbolicamente. Por isso que o dinheiro é uma energia feminina. O dinheiro ele representa o que no passado era o alimento, os cereais, né? O escambo que era feito, as trocas que eram feitas de alimentos e tal, de matérias-primas e tal. Hoje é o dinheiro, mas o dinheiro, na verdade, continua e continuará sendo para sempre, mesmo que seja em forma de criptomoeda, continuará sendo uma energia feminina, porque ela nutre as experiências no mundo. Claro, não quando você acumula só, porque aí você aprisionou essa energia. Mas é uma energia, seja ela potencial, seja ela utilizada no cotidiano. Mas tinha um ponto mais, né, que você tinha citado para eu comentar. A questão do CNPJ, né, que o Senhor Jesus tem, e a questão do... Agora não lembro, você lembra, Gabi? Depois a gente vê se lembra, aí se retoma, mas eu tinha falado sobre a questão do CNPJ que Jesus tinha como organização e uma outra questão que agora não vou lembrar, mas a gente vai lembrando aqui. Quando surgiu o insight eu falo, mas a questão do cálice mesmo, né, que é o graal, né, é uma figura de receptáculo, né, é algo simbólico, as pessoas buscam o Santo Graal como algo, como se elas fossem encontrar isso aqui, repleto de ouro e pronto, foi o cálice que Jesus ali ofereceu.
É uma figura feminina também, né? É Sim, um sim. arquétipo feminino também, né? O Então, símbolo do útero, né? é, Simboliza o próprio cálice, ele simboliza o útero, né? Por isso que ela é colocado como um símbolo para disfarçar o que era, o que seria. Tem dois sentidos aí, né? Na verdade, tem um sentido que o filme, o Código da Vinci, popularizou, que é o sangreal, o sangue real, né? Ou seja, o santo grau, na verdade, seria o útero de Maria Madalena, esposa de Jesus, a sua primeira filha, que a tradição, inclusive, diz que seria Sara, né? Santa Sara, filha de Maria Madalena e Jesus, a primeira filha deles, dentre outros filhos. Mas, então, o santo graal, na verdade, seria nessa interpretação o sangue real, o sangue de Jesus na sua hereditariedade, que é o que o filme tornou popular desde aquele tempo, né? Mas que ainda choca todo mundo, né? Ainda é uma coisa polêmica, porque a religião, obviamente, não quer aceitar isso facilmente, né? E por outro lado, você tem o símbolo, né? Então, o sangue real também pode ser o símbolo do que é o pão e o vinho, porque o vinho ele é o símbolo da essência divina e o pão é o símbolo da personalidade humana, do ego humano. Quando a ceia, na verdade, era um ritual dos antigos essênios, e quando se embebe aquele momento muito simbólico de embeber o pão no vinho, significa você deixar o teu ego absorver o eu divino. Então, o vinho é o símbolo do divino e o pão é o símbolo do humano. E se completam, porque os dois lados são necessários. A evolução se dá, né? Nós somos partículas de Deus. Para quem me pergunta o que é evolução, é difícil, às vezes, sintetizar uma resposta para isso, mas eu diria que é a nossa capacidade, seria uma deusificação, né? Nós estamos nos tornando deuses manifestos. Somos deuses em essência, mas estamos nos tornando deuses manifestos. Só que estamos num estágio ainda bem inicial, na verdade, né? Então, por isso que essa sensação que a humanidade no geral tem de que o humano não é o divino. Por exemplo, eu absolutamente aboli no meu ensinamento o conceito criatura, porque criatura subentende que existe um criador separado da criatura. Então, na verdade, não existe um criador e uma criatura. Você é o criador e a criatura. Você é uma coisa só, eu também. Todos são. Porque todos nós temos o eu superior, que através de zilhões de anos, né, foi criando corpos, temos 7 corpos, foi criando um por um, até chegarmos na densidade desse corpo físico. Só que a gente vive fases de inconsciência, e mesmo hoje, adultos, lúcidos, relativamente lúcidos, não somos conscientes de muita coisa ainda, que ainda seremos um dia, né? Esse é o processo da iluminação. e aí a gente já faz esse link do lúcido, do plano material e o plano espiritual. Dentro de uma pegada universalista, que é a tua praia mesmo, né? E a mediunidade, que também é algo que você aborda de uma forma bem legal, diferente, que quebra alguns paradigmas, tem algo que é muito complexo, que muitas vezes se ouve falar sobre a questão mediúnica e o atraso na vida do médium. Exemplo, você deve ter ouvido milhares de vezes a seguinte colocação: a minha vida não está andando, eu não estou prosperando, todos os meus caminhos estão fechados porque a minha mediunidade não está sendo desenvolvida. O que dá a entender, num primeiro momento, que o mentor espiritual esteja fechando o caminho da pessoa por algumas interpretações, né? E também existe também a questão magnética da pessoa estar seguindo um caminho diferente daquilo que seria proposto para uma existência. Como é que você enxerga essas polaridades, né? Pois é, começando pelo teu próprio exemplo, essa visão da mediunidade como caso realmente as pessoas chegam muito para mim falando coisas desse tipo, olha, minha mediunidade, se eu tenho que trabalhar, disseram que eu tenho que trabalhar, disseram que meu mentor está me cobrando. Essas frases, elas são tão incoerentes com a evolução,
Porque a mediunidade, vamos deixar bem claro para todo mundo aqui, a mediunidade é natural. 100% da humanidade é médium, 100% da humanidade é paranormal. Chega num ponto tal, Fael, que eu acho assim até incoerente uma pessoa se intitular sensitivo ou sensitiva. Porque todo mundo é. É como se eu falasse, ó, eu sou humano, viu? Ou seja, todo mundo é humano. Então, essa supervalorização do sensitivo ou da sensitiva é porque ainda há uma crença de que é ou algo especial, um dom divino, ou é um dom divino, mas ao mesmo tempo torna a pessoa obrigada a se anular em prol daquilo, como se estivesse pagando um karma de outra vida, o que é uma visão totalmente errônea, totalmente distorcida. Então a mediunidade é essa questão, só para completar a tua colocação e deixar claro, essa visão do tipo, eu tenho que trabalhar porque meus caminhos estão fechados, volta-se a visão religiosa, que coloca a ideia de que você terá uma recompensa se você for bom, se você agir. E o que é o ser bom? É se anular e só se dedicar aos outros. Então, a religião, aqui para nós, essa visão católica, ela minou muito a individualidade. Ela não só colocou, como falamos aqui no início, o dinheiro, a matéria, a sexualidade, o físico, o corpo, tudo que é do mundo material como inferior e pecaminoso, como também minou a individualidade. Você vê que as religiões não falam em auto-amor, entende? Elas só frisam ame o próximo, ame o próximo. E parece bom, parece uma ideia boa quando você ouve assim, porque amar o próximo é interessante, faz parte da evolução, desde que você siga aquela máxima de Jesus compreendida corretamente. Amar ao próximo como a si mesmo. Porque o divino que há no próximo é o mesmo divino que há em si. Se você amar o próximo mais ou menos, está errado, no sentido divino, no sentido de importância. Ninguém tem valor maior ou menor um em relação ao outro, porque todos somos divinos. Mas o que a igreja dá a entender? Ame ao próximo como a si mesmo. Dá a entender que as pessoas amam muito a si mesmas. São egoístas, egocêntricas, né? E devem amar mais ao próximo. Não é isso que foi dito por Jesus. Então, na verdade, tudo isso, voltando para a mediunidade, só estou mostrando como o modo que as pessoas levam a mediunidade volta a ser um modo que faz elas se anularem. Então, seja na visão kardecista, seja na visão umbandista, você não ouve ninguém falar assim, olha, usa a sua mediunidade para o teu bem, tá? Usa a tua mediunidade para a tua felicidade, para você cumprir, e para você ser um profissional melhor. Ninguém fala isso. Como se a mediunidade só pudesse ser utilizada para assistencialidade, para a caridade. Então, essa visão sobre caridade, que eu já discordo também pelo fato de que a caridade, ela mina a força do outro, a caridade, a mentalidade por trás da caridade. Eu sou a favor da generosidade, eu sou a favor da solidariedade, bem ponderada. O que é bem ponderada? Eu não vou enfraquecer o outro, eu não estou acomodando, eu não estou me prejudicando. Uma coisa bem ponderada. Agora, acho ótimo, eu ajudo muita gente, mas não de uma maneira indiscriminada, como uma cobrança divina, como uma obrigação, entendeu? Como é colocado. Vamos lembrar que o kardecismo ficou popularizado desde décadas atrás com aquela máxima, né? Fora da caridade não há salvação. É praticamente uma ameaça. Você não fizer caridade, você não é nem salvo, sendo que você não tem que ser salvo por ninguém. Mas gera na maioria das pessoas que acredita no conceito da salvação, medo de não ter essa salvação. Então, isso gera aquela vergonha com o dinheiro, porque o dinheiro, teoricamente, é para você, é para o seu uso, para o seu prazer. Então, ter mais dinheiro seria para você. Então, as pessoas sentem muito... Entende como está tudo entrelaçado? As pessoas não podem ter uma individualidade, não podem sentir prazer, tudo parece pecaminoso. E a mediunidade, o que eu ensino muito no meu trabalho, Farrell, é que, primeiro, essa conscientização de que ela é natural. Segundo, que os seus dons mediúnicos e paranormais
podem sim ser utilizados para te dar uma potência humana em tudo. Você se tornar uma pessoa mais lúcida, mais carismática na sociedade, no seu trabalho, ter mais sucesso, não tem problema nenhum. Eu acho que o que a gente busca como espiritualistas na questão evolutiva é sermos éticos, é sermos pessoas que buscam a ética cósmica, né, aplicada na vida humana. Mas você achar que não pode usar a mediunidade para si é hipocrisia, é incoerência, é um condicionamento religioso que faz muita gente hoje em dia ainda bater no centro, porque está tendo manifestações mediúnicas e, infelizmente, receber aquele impacto daquela ideia que gera culpa e gera um sentido de obrigação. E, para piorar, ela fica presa no centro por aquele ponto que você colocou. Tá, e se eu saio daqui e meus caminhos todos se fecham, tudo dá errado. Porque é outra ilusão, é outra visão ilusória, mas que a gente sabe que existe muito. As pessoas têm muito medo, por quê? Porque não é ensinado nesses sistemas o cuidado com a mediunidade e a possibilidade de você ficar muito bem com a mediunidade sem estar trabalhando em centro nenhum. Isso não é ensinado nesses sistemas umbandistas ou kardecistas, né? Falando dos mais conhecidos aqui no Brasil. Existem outros, mas esses são os dois mais conhecidos, que têm trabalhos assistenciais. Então, eu considero que eles ajudam pessoas, mas eu considero que eles também atrapalham muita gente. E isso daí é algo que eu tenho refletido muito nos últimos anos, e eu percebo que até no aspecto espiritual, tá? Até o movimento trabalha ao redor dos médiuns, aqui das pessoas que estão à frente de espiritualidade, começam a instigar questões diferentes, como essa que você mencionou, que eu vejo que é uma linha que você segue, e outros espiritualistas que são ponta de lança aí no Brasil estão começando a trazer, que é aquela questão: aquilo que você abre para o público tem uma incidência de pessoas, às vezes, colocarem aquele lugar como âncora. Vou até o centro tomar um passe. Vou conversar com o caboclo. Sim. Só que aquela pessoa não está preocupada em aprender algo para aplicar na vida dela e assim melhorar. Ela quer que o caboclo, através do médium, resolva o problema dela, para ela se embananar toda durante a semana. Ela vai lá de novo, o caboclo, através do médium, auxilia ela e ela vai e tem um programa, vamos dizer, semanal. Não estou dizendo que pessoas às vezes estão com a saúde fragilizada ou então com um aspecto difícil na vida, não devam dar continuidade. Mas o que eu digo é que muitas vezes professores, pessoas que estão à frente de trabalhos espirituais, estão ali ensinando como a pessoa pode realizar algo, como se conectar, e isso não está sendo difundido de uma forma ampla pelos adeptos. Fica esse lance do aprisionamento. Então, o trabalho que você faz, eu vejo que você também trabalha, muitas vezes com um arquétipo, com uma linha, Sim. mas tem uma pegada diferente, até mesmo na conexão. Então, como é que você pode explicar para quem está ainda preso nessa questão do, nossa, onde que eu vou parar? Preciso estar frequentando meus acoplamentos energéticos, o meu acoplamento mediúnico, a conversa com o meu mentor, sabe? Abrir um pouco esses hemisférios para as pessoas que ainda estão ainda um pouco tumultuadas e ao mesmo tempo buscando uma melhoria, né? Poxa, é um dos pontos mais importantes, Farrell, do meu trabalho na espiritualidade, sempre foi gerar independência espiritual. E essa independência espiritual vem com aquilo que eu chamo de inteligência espiritual, né? As pessoas falam muito, e eu também, sobre inteligência emocional, mas ela se torna difícil se você não tem um domínio também mediúnico, porque a nossa mente é bombardeada de energias e informações pela via paranormal e mediúnica, né? Então, realmente, as pessoas ainda têm, na sua grande maioria, a busca da... Vou colocar 2 pontos. As pessoas buscam muito a solução vindo de fora, ou seja, alguém vem e me cure, seja uma pessoa, um médico, ou seja uma entidade, o preto velho, o caboclo, seja quem, seja lá quem for. E não que não haja, óbvio, nós cuidamos uns dos outros, né? A vida em sociedade
baseia-se no cuidarmos uns dos outros. Só que a maioria busca essa dependência, que no fundo é um descrédito total, uma descrença total na capacidade dela de autocura, ou da responsabilidade dela em ter ficado doente, por exemplo. Sendo que nós somos responsáveis em primeiríssimo lugar, porque toda doença vem de emoções. Então, por mais que a doença tenha, Marcelo, mas tem um fator genético. Tem, mas os fatores genéticos não são absolutos. O gene pode ser ativado ou desativado. É um pacote de tendências, né? Eu digo que a genética, só abrindo um parênteses aqui, já vou retomar o raciocínio aqui da questão da assistência, mas assim, a genética na espiritualidade é bem interessante até, porque a genética ela é uma tendência de comportamento ou uma tendência kármica de grupo familiar. Por isso que você tem uma genética, porque você tem algum ponto psíquico, psicológico, que é comum aos seus pais, irmãos, a maioria das pessoas ali. Isso não quer, mas nada é absoluto, porque como espíritos nós podemos promover aquele tal salto quântico a qualquer momento. Por isso que é tão importante, dentro daquele trabalho de cura emocional que eu estava colocando aqui, vou usar um termo que eu não usei aqui, mas que também cabe naquele processo, que é a desidentificação com pai, com mãe, com família, nos aspectos que não nos fazem bem, para podermos nos diferenciar e nos tornarmos pessoas livres e mais saudáveis e mais potentes, mais poderosas, né? E aí, essa busca, voltando à tua questão, essa busca da cura vinda de fora ou da salvação, ela volta-se para o âmbito religioso de que existe um Deus salvador, ou um médico salvador, ou uma entidade salvadora, e ela é a vítima, ela é alguém que tem que ser resgatada, né? E eu falei que são duas coisas, porque as pessoas não percebem, por exemplo, Farrell, uma outra coisa, um detalhe nessa questão muito interessante, que existem, quando se fala em espiritualidade, a maioria busca curas, métodos curativos, e aí surgem várias linhas terapêuticas curativas. E elas podem até ajudar muita gente, não estou dizendo que não, né? Tem que analisar cada uma. Mas o que eu quero dizer é que, mais do que cura, as pessoas deveriam buscar autoconsciência, desenvolvimento dos seus próprios dons, das suas próprias capacidades, porque aí precisariam menos da cura vinda de fora, né? Então, quando se alimenta muito a sociedade de métodos curativos, ainda que sejam alternativos, naturais ou até bioenergéticos, as pessoas têm que entender que elas têm que ganhar autonomia. Por exemplo, todos nós tomamos banho todos os dias, mais de uma vez, como adultos, né? Uma criança... Nem todos, né? Nem todos. Mas é da mesma maneira, por que você não toma um autopasse diário sozinho? É responsabilidade tua, não é você chegar lá no centro e você quer que os outros deem banho em você, não é? Te bota na banheirinha ali como se fosse um bebê, e ainda toma um banho por semana, e ainda, né, gerando essa dependência, essa mentalidade de dependência, quando você pode aprender técnicas energéticas e sozinho em casa sustentar os autopasses, né? Isso faz parte da inteligência espiritual, o domínio das energias. Então, autopasse de purificação, revitalização, autocura e autoproteção. São 4 fundamentais. Aprender esses 4 autopasses, que são domínio, para deixar para as pessoas um entendimento mais claro, é dominar por técnicas meditativas, bioenergéticas, conexão com a natureza, com as forças da natureza, água, ar, terra e fogo, e com as energias cósmicas, que eu procuro ensinar através dos 7 raios, que eu acho que fica mais simples, as 7 forças divinas. Então, quando você domina essas energias, tua realidade muda, e você absolutamente não necessita de um centro, as entidades ainda assim te ajudarão, mas te ajudarão diretamente, não através de um outro médium, necessariamente. Então, realmente, quando eu tenho um centro, né, que eu fundei, eu tenho a escola, que é o Espaço Entre Vidas, e eu tenho um centro que chama-se o Caminho dos Essênios. Mas esse centro, ele tem a visão, essa mentalidade. As pessoas lá, atualmente ele está online, né? Antigamente ele era presencial, atualmente ele é online. Mas tem a mentalidade que as pessoas que vão conectar com a live do trabalho, muitas estão naquele momento que você falou,
precisando de uma ajuda, não sabem o que fazer e recebem. Mas outras permanecem em conexão porque querem aprender a ter contato com linhas novas, porque a gente trabalha ali com... Existem 50 modelos de trabalho, exatamente pelo universalismo. Então nós trabalhamos com muitas linhas de entidades, das mais conhecidas às menos conhecidas. E isso faz com que as pessoas busquem aprender. E eu sempre pego uma parte do trabalho inicial e ensino um pouco sobre o significado daquela energia, daquele arquétipo, exatamente para que a pessoa saiba reproduzir aquilo sozinha no transcorrer da vida quando ela quiser, gerando autonomia. Então, mesmo o centro que a gente tem, ele tem uma visão de gerar independência, nunca de criar dependência nas pessoas, né? E é legal, eu acompanho alguns dos trabalhos, eu vejo que vocês fazem uns trabalhos lá, inclusive com ervas, né? Tem umas camas de ervas lá, eu vi que todo o espaço estava coberto ali, né? Você faz explicações interessantes nas redes sociais sobre as linhas de Exu, de boiadeiros, né? Você vai dando essa explicação, por quê? Porque é uma atmosfera que se cria, né? E esse ponto das pessoas terem um grupo, eu acho também muito legal, o fortalecimento do grupo para que as energias sejam trabalhadas, para que um possa cooperar com o outro, com né? certeza. Egrégoras, né? Que você forma ali. E eu vejo que hoje a necessidade de você ter um grupo, ela é importante, lógico. Só que a necessidade da pessoa ter esse autocontato, né, que você falou, essa percepção individual, é o que vai fazer ela ter um bom fundamento em um grupo. Porque senão ela entra num grupo e ela passa a ser aquela pessoa que está só recebendo, né? Sim, exato. A gente tem que receber e colocar à disposição, o fluxo, né, que você falou. Sim. E aí eu acho que é muito difícil as pessoas perceberem isso. Quando elas estão indo num lugar e elas só estão recebendo, não estão contribuindo. Aí vira aquela mesmice, né? Sim. Como é que eu vou lá falar com o Marcelo se eu só recebo? Ele está colocando um conhecimento à disposição, eu preciso absorver e passar adiante, poxa. Sim. A gente tem um momento, por exemplo, no trabalho, falando especificamente do trabalho assistencial, tá? Porque eu tenho meu trabalho de cursos, tenho um podcast e tenho um trabalho assistencial um dia na semana online. Tem um momento, depois de irradiação do grupo a gente chama focalizadores, médiums focalizadores, porque cada semana há um foco assistencial, né? Um tipo de qualidade ou benefício que a gente quer canalizar naquele dia, aquela egrégora. E aí determinadas linhas de amparo vêm naquele dia de uma forma que não é algo pré-programado necessariamente. Então, 1 ou 2 dias depois, antes as pessoas ficam sabendo qual vai ser o foco e as linhas que vão trabalhar. Mas o que eu quero dizer é que no final sempre há um trabalho, eu convido todo mundo que recebeu ajuda para criar uma rede e formar uma expansão e doar para outras pessoas. Então, no mesmo trabalho onde a pessoa recebe, ela doa. Exatamente por esse motivo que você colocou agora, para a pessoa entender que aquela energia transborda e que ela é capaz de canalizar também. Então, eu estimulo as pessoas a serem, no mesmo dia que elas recebem, serem também médiums, ao final do trabalho, claro, depois de terem recebido toda a purificação, toda a ajuda, elas também contribuem, quem tiver aí em condições ali, contribui numa irradiação de energia. Então, perfeito, acho fundamental ensinar as pessoas a retribuírem, né, energia, não ficarem numa postura passiva. Acho que tanto aquela autorresponsabilidade que eu falei, aquela consciência de que somos capazes, existem técnicas para isso, métodos mais modernos, as pessoas não ficarem mais presas a essa necessidade de ter que ir para um centro, receber ajuda de qualquer jeito, como se não houvesse outro caminho, né? Existe um caminho, sim. Por exemplo, mesmo as benzedeiras, né? Que os pais com crianças pequenas recorrem muito, especialmente para que essa benzedeira, a gente sabe que é um passe energético, ok? É um trabalho espiritual, ainda que ela não tenha total consciência disso muitas vezes. Às vezes tem, às vezes não tem. Mas o que eu quero dizer é que os pais bem preparados, imagine só o como e quanto podem ajudar seus filhos e orientar e dar uma educação espiritualista. Eu sempre falo, né, como eu já estou aí nessa lida 37 anos, né, como eu te falei, eu já vi isso, muitas gerações, assim, de pais ensinando suas crianças e as crianças aprendendo uma forma
já não ficam aprendendo rezas decoradas, aprendem exercícios meditativos que conectam com a espiritualidade. Isso é muito bacana. Então você vai vendo a independência espiritual ser ensinada, mas ainda é raro, porque as pessoas têm que mudar a cultura, né? As pessoas não entendem a importância de aprenderem e ensinarem para os seus filhos pequenos uma espiritualidade prática que dê autodomínio, que dê autonomia sempre que ela precisar, né? É super importante a gente levantar esses tópicos, né? Porque hoje a gente observa muito a questão despertar espiritual, né? É um tema que está em alta e muitas pessoas acreditam que isso é algo muito sofisticado e outras já simplificam isso como dia a dia, como apenas uma dúvida que surgiu na mente. Como é que você enxerga essa questão de sinais do despertar, né, no cotidiano de uma pessoa? Olha, o despertar espiritual, óbvio que ele vai vir para cada pessoa de uma maneira, né? A maioria das pessoas cresce dentro de uma família, porque, vamos lá, vamos falar de reencarnação para chegar no despertar. A reencarnação, ela faz com que qualquer espírito passe pela chamada lei do esquecimento. Você esquece dos fatos, mas você não muda sua essência, sua sabedoria adquirida, ética, sentimentos, isso não é apagado. É apagada a memória intelectual, visual, temporariamente a partir da reencarnação. E relativamente, a gente sabe que pode recuperar essas memórias de outras vidas também. Mas ela, de uma maneira geral, ela é temporariamente inacessível. Então, nós ficamos bastante vulneráveis à educação que recebemos, né? E essa educação, ela muitas vezes ela vem com crenças tão fortes de escassez, de dificuldade, que muda, bloqueia a essência de cada um. Então, o que é o despertar? Você vive um tempo, às vezes, a tua vida, não dá para dizer quantos anos, né? Até os 20, 30, 40, 50 anos, vai de pessoa para pessoa. Você vive, às vezes, um tempo menor ou maior na vida, tentando cumprir um protocolo familiar, tentando cumprir uma mentalidade que vinha do pai, da mãe. Exemplo, você tem um dom artístico, um dom de comunicação, mas os seus pais diziam, busque um emprego seguro, não vá querer fazer algo no campo da arte, algo que não dê segurança, e a pessoa talvez ceda por muito tempo. E aí depois ela casa, e às vezes talvez ela também case com alguém que nem ame tanto, mas foi condicionada a entender que tem que formar uma família. E é tudo isso, né? É a Matrix, né? A Matrix humana domina a maior parte das pessoas. E mesmo aqueles que vêm, quando reencarnaram, vinham com uma missão forte, né, uma fé muito grande, aquilo fica morno, fica quase frio ali dentro da pessoa. Só que a essência, ela volta, ela te cutuca, né? Então, você começa a ficar incomodado, fica triste ou deprimido. Então, o despertar, eu comparo, né, que o despertar ele vem com a noite escura da alma, e a primeira fase do despertar, que é a primeira fase da noite escura da alma, é uma fase dolorosa. Geralmente a pessoa entrou em depressão, tristeza profunda, muita insatisfação. Ela não tá, o despertar não é como muitos imaginam, quando tem uma visão mais distante, é um insight, uma iluminação, uma coisa sempre muito bonita ou positiva, não no primeiro momento. Vai chegar nisso, mas não no primeiro momento. No primeiro momento é uma tomada de consciência de que ela se conectou criou elos que não valem a pena para ela. Sei lá, trabalha numa empresa com pessoas que não são éticas, onde ela não se sente bem, vive um casamento com alguém que ela não ama de verdade, se sente muito distante afetivamente, mas nunca tinha pensado até então em realmente se separar e começar uma vida nova, e se sentir no merecimento disso, no direito disso. Então a gente nota muito, sabe, Farrell, que o despertar gera muito choque ligado ao merecimento. Tipo, eu mereço uma vida melhor, eu mereço uma vida mais satisfatória, eu mereço uma vida, as pessoas se questionam muito disso. Então a primeira fase é muito dolorosa, até ela chegar numa segunda fase em que ela começa a estudar espiritualidade, estudar, fazer um trabalho terapêutico, estudar o comportamento, se permitir se transformar,
E da primeira para a segunda etapa, ela vai ter que se desapegar muito, vai ter que se desapegar de muitas pessoas, de muitas estruturas, então ela tem que ter peito, né, para encarar a individualidade, encarar a autonomia, encarar a solitude, que é o estar só e bem, entender que você tem amparo espiritual, aí vem a conexão com a espiritualidade, idealmente, né? Uma pessoa que transpasse o despertar de maneira ideal, ela se fortalece com a sua própria espiritualidade, não aquela espiritualidade dependente de ficar buscando só, mas uma espiritualidade. Pode até começar nisso, mas ela chega numa espiritualidade mais autoconsciente para poder chegar na terceira fase da noite escura, que é a aurora, né? É o momento que ela falou, cheguei na minha vida nova, agora começou, vai viver um tempo só, só vai se relacionar amorosamente se for algo muito profundo e verdadeiro, e de crescimento, ela só vai buscar um trabalho que tem a ver com a missão dela. Missão é tudo, não é só trabalho, mas ela vai buscar ocupar-se, o tempo dela será ocupado a partir daí, a partir do renascimento, né, que é a aurora, da noite escura da alma, ela vai passar a se ocupar de uma vida produtiva, evolutiva, nesse sentido, produtiva na evolução, né? Então, eu acho que o despertar, ele, para a maioria, vem com desconforto, incômodo, desconforto, e aí a pessoa começa a perceber que ela vai ter que abrir mão de muita coisa. E aí eu acho que linka com aquele ponto da pessoa dizer que tá dando tudo errado, que é a espiritualidade que não é Sim. trabalhada. E aí você fala também de questões emocionais. Então, uma questão emocional no primeiro momento, uma crise existencial, que para muitas pessoas pode parecer o fim do mundo, qual poderia ser a ligação, então? Total, total. Por isso que eu falei, a crise depressiva, às vezes, sem uma explicação muito clara, porque para os olhos da família, da sociedade, ela tem um emprego bom, ela tem uma família linda, ela tem todo o modelo, ela pode até ter essas coisas, né? Ou não perfeito, ninguém é, mas eu digo, ela não teria um motivo tão claro sempre. Porque é mais fácil, quando você tem uma situação sofrida, uma relação de um casamento onde a pessoa é efetivamente tóxica, todo mundo vê. Quando todo mundo vê, a pessoa se sente mais no direito de romper. Mas quando ninguém vê, as pessoas te puxam para manter aquela estrutura e você sabe que está super infeliz naquilo, que aquilo não é para você. Então, esse é o grande desafio, né? A pessoa está infeliz, fica doente, as doenças podem surgir porque ela está num desequilíbrio emocional, ela está numa panela de pressão de emoções negativas, está infeliz, está revoltada, como você colocou essa ideia de as coisas ruins acontecem, ela num primeiro momento, ela se vitimiza, ela fala, por que está acontecendo comigo? Por que eu? Né? Então, realmente, tem gente que fica nessa etapa muito tempo. Se a pessoa não quiser sair do vitimismo, se ela continuar tentando sustentar a ideia de que ela é vítima, ela vai só, no máximo, a mudança de vida dela vai ser transferida aquela estrutura para uma outra parecida. Porque na própria lei da atração, ela continua naquela frequência, ela continua naquele mesmo nível de merecimento. Ela não mudou de verdade. Ela pode achar que romper com uma pessoa, com um trabalho, vai mudar para melhor a vida dela. Muda muito pouca coisa, né? Então é preciso, eu acho que para as pessoas que estão sentindo agora e estão acompanhando aqui esse teu episódio do teu podcast, puxa, eu tô acho que nesse despertar, dá para acelerar, isso que é legal de colocar, dá para acelerar essa superação do sofrimento. Não precisa ser assim. O sofrimento só se estende quando a pessoa sustenta o inconformismo, o medo do futuro, o medo da mudança. Essas coisas tornam essa fase inicial meio infernal para a pessoa, né? Ela cria aqui na Terra o umbral pessoal dela. Né? E o ponto do aspecto bioenergético, o tema do aspecto bioenergético, a movimentação de energia, às vezes as pessoas associam que está dando errado porque não está trabalhando bem a mediunidade. Mas, às vezes, ela não está trabalhando bem a energia dela, consecutivamente, não está muito favorável também para boas aproximações espirituais, né? Sim. Se ela tiver numa frequência, né, enfim, de descrença, negatividade,
Não adianta, como eu falei no início, não adianta ela falar até positivamente. As pessoas confundem até às vezes a pessoa ela é divertida, ela é expansiva, aparentemente alegre, mas carrega uma tristeza profunda. Então, a gente sabe, as pessoas, né, tentam sobreviver no mundo através de máscaras, né? E a própria evolução e o próprio despertar espiritual, ele vai trazendo a necessidade de você abrir mão das máscaras, tirar todas elas, né? E para poder se reconhecer e para poder vibrar para o mundo quem você é de verdade, para poder atrair o que é verdadeiro. Se você não vibrar quem você é, você não atrai o verdadeiro também. Então, realmente, nessa questão energética, parte das emoções, não tem jeito, então a pessoa tem que se curar emocionalmente para melhorar a sua energia. Mas trabalhar com as bioenergias, trabalhar com a mediunidade, puxar o teu amparo pessoal, acelera muito, 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 muito. Mas a pessoa tem que ter uma base de cura emocional profunda. Senão o trabalho espiritual mediúnico ele vai ser temporário, mas a própria pessoa puxa para um sentimento inferior. Aliás, ela vai ter muita dificuldade de sustentar do seu lado frequências de mentores mais elevadas, por exemplo, né? Então, e o que é bacana é isso, o autocuidado mediúnico é totalmente possível em casa. Quero deixar bem claro. Aliás, as pessoas me perguntam, se você me permite até trazer um pontinho curioso, muita gente me fala assim, Marcelo, mas eu posso incorporar em casa? Porque existe uma crença de que não pode, né? Uhum. Que vai dar ruim. Vai dar ruim, vai atrair obsessores e tal, né? Por que as pessoas pensam que não pode incorporar em casa? E pode. Eu vou explicar o porquê. Por que as pessoas pensam que não pode? Porque elas pensam na estrutura do centro, onde a incorporação, tem centros onde médios incorporam até obsessores, numa proposta assistencial, que eu acho bem negativo e desnecessário, mas acontece. Então, por exemplo, quem fala não pode incorporar em casa é porque pensa num ambiente despreparado, que está em risco, e pensa na ambiguidade que normalmente ocorre nos centros. Mas se você protege o teu ambiente de casa, faz um trabalho de limpeza energética e espiritual, blinda a tua casa espiritualmente e evoca o seu mentor e mantém lucidez, essa incorporação não tem problema. É tudo uma questão de analisar isso. O que eu quero dizer é que muitas vezes, né, eu estou aqui conversando com você, o meu mentor está aqui do meu lado agora, eu estou semi-incorporado e não preciso mudar meu trejeito, nada disso, mas o meu mentor potencializa a minha lucidez, potencializa os insights que eu preciso para poder passar o melhor para as pessoas que estão acompanhando aqui agora esse episódio do teu podcast. Então, as pessoas têm que entender que a incorporação ela é uma coisa que pode se tornar, com a prática bioenergética, muito suave, muito serena, muito lúcida, muito positiva, e só vai ajudar. Então, por que não em casa? Se a pessoa vai fazer isso na hora que ela estuda, na hora que ela trabalha, quanta gente trabalha hoje em home office? Por que você não vai ter, às vezes, um amparador, um mentor do teu lado te ajudando, sabe? Porque toda relação, mesmo as relações profissionais ou comerciais, também são evolutivas karmicamente. As pessoas acham que são coisas separadas. Não são. Quando você tem uma relação comercial, você está lidando com karmas positivos, não só negativos, eu estou dizendo. Você está lidando com oportunidade de evolução. Então, por que não haveria mentores te ajudando em qualquer momento do teu dia? É verdade. E o que eu penso é assim, uma coisa é a pessoa tá com problemas com vício, o ambiente tá horrível, a pessoa tá desequilibrada, obviamente que se ela for incorporar algo, vai ter uma predisposição a vir um obsessor. Outra coisa é a pessoa saber a relação que ela tem com o espiritual, conhecer a energia do mentor ou dos mentores, estar num ambiente preparado, ter conhecimento. Se a pessoa está nesse ponto, se ela não pode incorporar em casa, ela também não pode incorporar no centro. Exato, não é? É uma hipocrisia você dizer não pode em casa. Ou seja, o equilíbrio dela e as técnicas e a consciência energética e espiritual te dão total condição. E é como eu falei, é qualquer profissão, né? Não é só
um médico que tem um mentor do lado. Não, gente, um advogado pode ter um ótimo mentor do lado e ele está... O que é a justiça, por exemplo, se não uma grande oportunidade de curas kármicas? O ambiente da justiça. Por isso que você tem advogados éticos, excelentes, e outros que são totalmente antiéticos. E, obviamente, não terão do lado um amparo. Talvez tenham até obsessão. Qualquer profissão você pode estar na luz ou nas trevas, né? No ambiente trevoso. Depende da tua ética, né? Às vezes o professor de matemática está lá dando uma aula de matemática que é puramente exatas, mas tem um mentor ali que é importante naquele momento, porque aquele conhecimento pode ajudar a humanidade também, né? Com certeza, né? Ou ele pode inspirar alunos ali, se ele for um professor ali passando conhecimento, inspirando e mostrando o uso prático daquilo, ser um professor que traz a matemática e humaniza, né? E traz e humaniza aquilo. Então, é essa quebra de condicionamentos que eu procuro fazer muito, Farrell, no meu trabalho. É justamente mostrar que 100% um vendedor pode estar com amparo, porque ali ele está ajudando, ele está vendendo roupa. Muitas vezes ele está lidando, olha que interessante o olhar kármico para a vida. Uma pessoa que vai comprar uma roupa, muitas vezes ela está lidando ali com inseguranças, baixo nível de autovalorização, ela tem, isso vem de ressentimentos da infância dela. Olha como o olhar evolutivo faz você enxergar diferente até um comprador, um cliente que entrou numa loja de roupas. Aquele vendedor, ele pode ter uma atitude positiva, não interferindo, mas ele pode ser uma pessoa que conduza a pessoa a se valorizar, a compreender que ela tem um perfil único, que ela é individual, ela tem que valorizar a individualidade dela, ou pode ser uma pessoa que, né, reforce até o trauma da pessoa. Então é isso que há. O amparo ajuda qualquer pessoa que esteja numa frequência elevada, em qualquer momento da vida, numa situação familiar, numa situação profissional. Tirar a mediunidade e tirar essa ligação com os mentores do âmbito de um centro. É muito pouco limitar isso a um centro. É muito amplo também, né? Você falou sobre pessoas, características, né? Por exemplo, linha dos malandros, estava conversando sobre a linha dos malandros especificamente. Muita gente associa que eles estão ali nas ruas, né? Aquele folclore que tem, lógico. Mas dentro de um estudo, eles estão realmente dentro de um campo de força ali, auxiliando taxistas, o Uber, o vendedor ambulante, as pessoas que estão ali, claro, tem uma predisposição a serem amparadas por essa linha. Não se limita a uma causa só, né? Se limita a um entorno, a um arquétipo, a uma egrégora, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente estuda, por exemplo, eu tenho até um curso que eu ensino o lado psicológico do que as entidades causam em nós. Chama-se frequências. Então, eu pratico com os alunos incorporação, mas explicando, antes da incorporação, a aula toda é o estudo do arquétipo. E quando a gente pega, por exemplo, a linha de malandros, né, a gente vê que, por exemplo, características importantes. Além dessa assistência que você colocou, tem características que é como se existe um malandro dentro de você. Então, quando você... Olha um outro olhar interessante, Farrell. Você, quando incorpora uma entidade da linha de malandros, essa entidade está ativando no teu inconsciente de outras encarnações qualidades e experiências que você já viveu como ele. Então, isso é o que eu chamo de mediunidade evolutiva. É uma mediunidade que ela não é necessariamente assistencial para outros, como eu falo que é muito condicionado dentro dos centros, de modo geral. É uma mediunidade que vai te elevar frequências e ativar memórias de várias vidas. Então, no caso dos malandros, eles ativam muito a flexibilidade, porque eles ensinam muito, né, o jogo de cintura, que na verdade eles são muito ligados à capoeira também, né? Uhum. Então eles ensinam muito como usar a força do oponente, mas não ser reativo ou bater de frente, saber se conduzir de maneira que você não seja atingido, que o oponente que queira te atingir, tenha que lidar com a consequência daquilo que produziu, mas você consegue fluir na vida de uma forma muito mais esperta, mas no bom sentido, inteligente, sábia, astuto,
né? Você se torna mais astuto. Aliás, é uma palavra que Jesus usa. Ele fala sobre a astúcia humana, porque ele fala elogiando numa certa parábola, porque ele elogia a astúcia humana na parábola, explicando justamente que nós podemos usar as capacidades humanas, não que você sempre use, as pessoas usam da maneira que elas acham que devem, mas você pode usar para o lado positivo. Então nós podemos usar qualidades humanas, né, como aspectos da linha de malandros, para sermos pessoas mais flexíveis, nos deixarmos, não nos submetermos de maneira nenhuma, porque os malandros são muito altivos, né? Daí o grande representante, né, seu Zé Pilintra, né, que é um Exu, mas é ligado à linha de malandros também, que aliás é uma figura também, um arquétipo muito forte, um arquétipo muito importante, e é o primeiro Exu brasileiro, né? E tem um histórico material também. Eu estava vendo um documentário esses dias sobre a malandragem em geral. E passaram em alguns lugares onde já tem esse movimento da malandragem, né? O jeito de se comportar, o jeito de se vestir, de se, né, portar nos ambientes, entrar e sair. E alguns eram entrevistados assim, são valores que são Sim, difundidos. perfeito. Não é a malandragem de passar a perna, não. Na verdade, é a Sim. malandragem de saber como sair quando alguém te passa a perna, como você falou, né? Exato. E é um movimento Perfeito. material. Tem ainda esse movimento, está se perdendo um pouco, porque era Sim. mais voltado para a antiguidade, né? Era Sim. mais raiz, né? Mas as linhas espirituais, elas estão aí para fortalecer isso. E aí o ponto dos arquétipos, que eu acho que é legal, é um ponto que é um assunto que você fala bastante. Sim. E às vezes a pessoa tem aquela implicância. Eu tenho um mentor espiritual e ele fica do meu lado. É como se a pessoa todo o tempo tivesse ali uma presença, e aquela presença só tivesse aquilo para fazer, que é amparar o cara. E também já vi o seguinte, em percepções extrasensoriais, que havia realmente uma presença predominante nos trabalhos com aquela pessoa. E que aquela presença tinha conhecimentos suficientes, foi iniciado em várias vertentes, né? Que o fazia ter a capacidade de atuar como malandro, atuar como caboclo, atuar como preto velho, atuar como Exu, porque aquele espírito tinha iniciações. Então, vamos tocar um pouco nessas ramificações, porque às vezes a pessoa pensa que ou é tanto ao céu, ou é tanto à terra, não consegue encontrar um meio termo, né? Sim, perfeito, né? Primeiro que assim, todos nós temos, eu digo nós, no nosso grau de evolução, porque existem seres humanos em vários graus de evolução. Obviamente você não tem um mentor de super luz do lado de uma pessoa que é o homem bomba, sei lá. O grau de evolução dele, ele tem uma entidade do lado, ele tem um guia dele, mas não é um ser altamente evoluído. É legal as pessoas saberem, desmistificando um tanto essa questão dos mentores, entenderem, em primeiro lugar, que os mentores têm um grau de evolução semelhante ao nosso, às vezes um pouco superior, mas ainda são pessoas que vão reencarnar, só que estão nesse momento no plano astral, no plano espiritual e no período entre vidas, antes da nossa reencarnação atual, houve uma combinação deles nos acompanharem. No nosso grau de evolução, nós temos sim um mentor pessoal que nos ajuda no cumprimento da nossa missão encarnatória. Então vamos falar primeiro sobre essa quantidade de mentores, depois falar essa faceta que você exemplificou bem interessante de como o mentor pode se apresentar de várias maneiras. Mas sim, todos têm um mentor pessoal, mas também podemos, e eu aconselho mesmo que todos se aprofundem em se reconectar a outras linhas. Exatamente pelo que eu estava explicando, cada linha vai trazer um tipo de estímulo a uma força sua. É isso que as pessoas não atinam, elas acham, nossa, o preto velho, eu gosto da energia dele porque ele é muito bom, ou ele é muito sábio, eu gosto do caboclo porque ele é muito forte, tá, mas não é só o que ele te dá, é o que ele ativa em você para você levar a tua frequência e se tornar um pouco mais como eles. Esse é o grande trabalho evolutivo dos mentores conosco. Então, sim, podemos ter contato com vários mentores. Pensem no mentor pessoal como fazendo aquele papel do pai e da mãe, e os outros como professores na faculdade. São vários especialistas. Eu gosto de colocar os mentores, Farrell, como especialistas, tá? Porque eu acho que é o que eles são quando a gente estuda o arquétipo. O preto velho, o cigano, o malandro, e daí vai.
todos são a linha de chineses, gregos, romanos, são especialistas, com características próprias lá mais fortes, né? Agora, também tem esse aspecto que você colocou, o mesmo mentor, se ele já acessou e várias vidas dele, que ele possa atuar daquela maneira, e especialmente quando nós já vivemos com ele em outras encarnações, porque às vezes ele pode ser um preto velho que no outro momento, como você disse, ele toma uma aparência de um egípcio, porque ele viveu com você como egípcio, então ele está ativando uma memória tua. Vai ser mais fácil trabalhar com você naquela frequência. Ou até, em outros casos, como eu falei, porque a pessoa precisa da ativação das virtudes daquela frequência daquele arquétipo do egípcio. Então ele vai se apresentar como egípcio. Então sim, né, as pessoas têm que desmistificar essa ideia. Primeiro, o mentor, claro, não fica o tempo inteiro do lado, ele vai ficar do lado de vez em quando você, principalmente na vida adulta, é quando você evoca, de vez em quando ele vem, te observa, mas ele obviamente não tem nem por que ficar do teu lado, e muita gente até fica enciumada, mas eu lembro que ele também cuida de outras pessoas, né? Então já vi isso já. Como assim? O mentor pois está comigo incorporando no outro lugar? O ciúme, né? Mas na verdade é o óbvio, ele não tem por que tomar todo o tempo dele só com você. Né? Não vou dizer com quantas pessoas ele cuida, de quantas, eu não sei dizer, mas cada caso é um caso, mas certamente ele cuida de outras pessoas, né? A não ser que você tenha um trabalho, alguma atividade que exija muito e seja uma parceria muito grande, ele pode ficar mais tempo com você, mas mesmo assim, na tua evolução é interessante a diversificação. Por isso que os mentores, mesmo que você tenha um mentor pessoal, a vinda de mentores novos, né? Você que trabalha tão profundamente com a espiritualidade sabe bem disso, que no transcorrer da vida vão vindo mentores novos, que na verdade são velhos conhecidos de outras vidas, mas que se apresentam na vida atual para dizer, olha, Farrell, começou um novo ciclo aqui, vamos junto, né? Começou um novo ciclo evolutivo aqui, agora é uma fase que eu posso te ajudar. E o mentor pessoal é aquele que não vai mudar, mas ele vai meio que administrar aquele processo. De vez em quando ele volta e te mostra que está tudo bem, está tudo certo, né? Não interferindo no seu poder de escolha e decisão, no seu livre-arbítrio, mas ele vai ser alguém que vai trazer lucidez, conhece teus pontos fortes e fracos, vai te ajudar de uma maneira até mais afetuosa, né? Eu diria assim. E é legal você falar sobre isso, porque gera uma tranquilidade nas pessoas, né? Porque às vezes fica muito, tem que ser assim, se não for assim não vai dar certo. Então foi importante colocar todos esses pontos com base também na experiência que você tem, porque às vezes pode ser um pouquinho diferente para uma outra pessoa e ela achar que ela é um peixe fora d'água, mas às vezes ela está num lugar que de repente não é condizente, ela está querendo seguir uma linha de raciocínio que às vezes não é tão condizente com a predisposição dela, então é muito legal ampliar isso. Sim. Acho que é capacidades que a gente vai tendo e ampliando também. Vai recuperando a liberdade, né? Fundamentalmente, né? As pessoas precisam questionar mais, olhar mais. Eu falo já desde uns anos que eu sempre fui de democratizar a mediunidade, a conexão com o amparo, né? Eu acho que é uma espécie de democratização, porque ela sempre foi muito monopolizada. É uma coisa muito monopolizada. As pessoas não imaginam, muita gente até hoje não imagina que a mediunidade possa ser trabalhada fora de um centro. Não, tem muita gente que fica brava ainda quando fala e brava mesmo. Exato. Então... Exato, acha que você está falando uma coisa perigosa, né? Imagina, como pode isso, né? Acostumou-se a gerar, e principalmente as pessoas também têm que questionar muito, né, Farrell, essa relação de dependência com um sacerdote. Em qualquer religião, qualquer, não estou nem dizendo uma ou outra. É tomar cuidado com as pessoas que adotam uma postura. Tudo bem, ser professor, eu sou um professor. Uma coisa é você se colocar no papel de um professor. Estou aqui para ensinar, para te ajudar no meu conhecimento, na minha experiência. Outra coisa é você se colocar na postura de alguém que diz o que é o certo ou o errado, nesse sentido que eu falo. E muitas vezes se utiliza
daquilo que a sociedade busca dar muito poder para as pessoas que se colocam, que se vestem de um jeito diferente, ou se denominam de um jeito diferente, e aí com isso vão se colocando numa posição de superioridade. Você vê que a palavra, por exemplo, voltando àquilo que eu falei sobre Freud, ter identificado o Deus da religião como um pai severo, né? Você vê que a relação ainda é muito forte nesse sentido, porque você vê que você fala, padre é pai, baba é pai. Você vê que a palavra pai está muito presente nas denominações dos sacerdotes de várias religiões. Exatamente porque já cria nas pessoas olha, ele é superior, ele tem uma pureza maior, isso é perigoso. Bem perigoso. Bem perigoso. Então, isso tem que quebrar. Eu procuro fazer as pessoas pensarem, refletirem mais e tomar cuidado. Né? Eu não acho cabível nos tempos de hoje, mas vi que tem, vou citar, mas eu vi gente no Brasil aqui se colocando num sacerdócio espiritual, e não é na igreja necessariamente, e as pessoas beijando o pé. Beijando mão, beijando o pé, assim, tipo, chegando a um ponto de adoração, entendeu? De uma pessoa. Fica um negócio, eu acho meio, assim, fica meio estranho, porque assim, dentro da Umbanda, a gente tem uma caminhada que é considerada sacerdotal, você tem um preparo. Eu já dirigi trabalhos espirituais, mas eu fiquei sempre muito desconfortável, isso é a minha experiência, tá? Se alguém viesse e falasse pai ou alguma coisa, eu falei, não, eu sou pai dela ali, que é minha filha material. Uhum. Agora, aqui a gente tá junto, tem alguém que tá dirigindo, tá à frente do trabalho hoje, amanhã, não sei. Sim. Amanhã é outra história. Então essa sutilização que você propõe, eu acho muito legal, é muito a minha praia também, sabe? Tirar um pouco o pé da formalidade, porque o que eu vejo assim, os mestres da antiguidade tinham esse papel, era uma outra época. Esses mestres muitas vezes podem estar reencarnando hoje aqui, de calça jeans, de chinelo ali e tal, fazendo coisas maravilhosas sem ter que dizer que são. Eu penso assim e sinto com isso. certeza, é isso aí, é a nossa visão, né, É, Farrell? Eu acho que é super importante a gente fazer as pessoas pensarem também, refletirem também, porque é muito sedutor as pessoas irem pelo caminho fácil. O que é o caminho fácil? É um padre, então é uma pessoa do bem, é superior, é uma consciência. Não, é um ser humano. É um ser humano. E tudo bem você ter, como professor, você ter um momento que os seus alunos falam, nossa, você foi um pai para gente. Aí é uma homenagem, igual me lembra aquele filme antigo, mas que foi muito marcante do Ao Mestre com Carinho, né? legal, eu lembrei desse filme esses dias. Lindo, que o professor ali cativou tanto o coração dos alunos e Mudou tudo mudou ali, né? tudo, né? Então era visto como uma figura paterna positiva. Mas o que eu quero dizer é isso, não é o fato de ser um pai orientador ou uma mãe. Eu até brinco com os meus alunos, eu falo assim, quando eles falam, você muitas vezes é como um pai, eu falo, às vezes eu sou como mãe também, né? Porque estou acolhendo tal, então a gente ocupa um pouco esse papel, mas acima de tudo é não adotar aquela visão que eu falo de eu determino o que é e o que não é, né? E achar normal ser adorado, achar normal ser tratado num grau de superioridade. Eu acho que isso deturpa a verdadeira espiritualidade, que é um caminho de fazer as pessoas sentirem que somos iguais, né? Eu compactuo dessa ideia e, assim, trago muitas pessoas aqui, de várias vertentes, e eu vejo que as que mais se destacam são as que têm esse pensamento mais libertador, né? Aquela coisa de tamo junto, tenho mais conhecimento porque estudei mais e estou colocando à disposição e vamos caminhar e pronto. Acho que isso é fantástico e entra no termo que a gente colocou no começo, né? Inteligência espiritual, né? Exato, né? Tudo bem a pessoa ter lá o conhecimento dela, o valor dela, respeitar isso, mas observar as pessoas, eu procuro gerar nas pessoas, sabe, Varel, um senso analítico maior, para que elas sejam capazes muita gente me pergunta, tá, como eu vou saber, geralmente os novos, né, estão chegando lá na minha escola, falam assim, mas como eu vou saber o centro que é bom ou não é, o lugar que é bom ou não é? Eu falei, você tem que ter alguns critérios tanto
humanos, psicológicos e quanto mediúnicos espirituais. A partir dos critérios, qualquer lugar do mundo que você for, você vai entender as coisas. Mas se você não tiver critério pessoal, você vai sempre depender que alguém diga. Aí não adianta, porque a ideia não é apontar o dedo, falar aquela ou X ou Y pessoa, mas é mostrar critérios que permitam as pessoas se respeitarem, né? E não se deixarem levar, se deixarem seduzir por algum tipo de manipulação, porque a religião, a gente sabe, muitas delas se utilizam de um poder de manipulação muito grande também, né? Então, nosso papel é um pouco descortinar isso também, né? Por isso que eu falo, é a democratização da espiritualidade. É bem legal a gente colocar isso, porque às vezes a gente pode observar que dentro da espiritualidade, do universalismo, possa também existir uma fascinação, né? Claro. E Sim. aí aquilo que era para ser dissipado acaba tendo similaridade, como você falou, instituições antigas, né, que te traziam crenças limitantes. Tem que tomar um cuidado pro espiritualismo, pro espírita, pro umbandista, para todas as vertentes espiritualistas, não cair nessa cilada também, né? Com certeza. Virar seita, né? Virar uma seita e acabar reproduzindo o modelo religioso, né? Você quer ver um exemplo disso, muito que eu costumo colocar? Mas isso desde a década de 80, mais ou menos, que começaram a propagar muito a relação com os mestres ascensionados, né? E eu falo muito, gente, quando me perguntam, tá, e os apelos aos mestres ascensos, a Saint Germain, eu falei, olha, eles existem, os mestres, sim, eles existem, eles são uma hierarquia. É muito importante saber o nome deles? Não. É isso que eu falo. Não é tão importante, porque as pessoas tratam, o que eu quero dizer é que as pessoas tratam os mestres, muitos espiritualistas tratam os mestres como santos da igreja. Ou seja, ficam ali pedintes, ficam numa postura, o apelo virou o nome para as orações dos santinhos da igreja, entendeu? Então, na verdade, é muito fácil realmente as pessoas se deixarem levar numa roupagem espiritualista, mas com uma mentalidade antiga, religiosa e aprisionadora. E eu sempre falo brincando, mas tem um fundo de verdade. Para quem reza muito fervorosamente para um santo específico da antiguidade, você pode encontrar com ele amanhã no mercado, ele pode estar aqui reencarnado. Tudo bem, a simbologia é a mesma, mas ele pode estar reencarnado também e é do jogo, né? Opa, até porque a maior parte dos santos, quando você vê a personalidade, eles são bem doentios, né? É verdade. Assim, poucos escapam, entendeu? Poucos a gente vê, poxa, esse cara é evoluído. Poucos, sabe? Porque a maioria é outra fantasia religiosa, é colocar no inconsciente coletivo a ideia de que as pessoas que se sacrificaram, normalmente os santos são pessoas que se sacrificaram, às vezes até morreram, pelo cristianismo católico. Ou seja, se tornaram santos na mentalidade daquele sistema religioso. E não são pessoas necessariamente superiores em nível de consciência. Mas quem se arrisca a falar isso, né? Ninguém, complicado. né? Quase a gente não vê, porque as pessoas não querem bater de frente, né? Com o senso popular, né? Agora, claro, se você fala Nossa Senhora é uma santa, mas ela foi um ser de muita luz e importância. São José foi um cara de muita evolução. São Francisco foi também, mas são poucos. Sempre lembro, São Francisco Cutume, né? O pessoal Sim, liga exato. essa frequência. Exato. São vidas diferenciadas, mas é o mesmo ser, Mas né? mesmo como Francisco, né? Ele, na verdade, ele bateu de frente com a religião. Ele justamente exaltou, você imagina 800 anos atrás, ele exaltou a hipocrisia da igreja. Então eu acho que ele foi um cara que teve uma lucidez, mas também teve momentos sem lucidez também, teve a igreja tentando puxar ele para dentro no final, né? Bateu de frente e depois não pode com ele, junte-se a eles, né? Então começou a trazer ele, infelizmente, porque ele, tanto que eu acho que eu comentei aqui da outra vez que eu falei de Jesus, não sei se eu falei, Farrell, o presépio, ele foi São Francisco que inventou, não sei se você sabe. Não. Ele inventou o presépio. Por que ele inventou o presépio? Para ensinar para todo mundo que não podia entrar na igreja e não entendia, obviamente,
a língua que era proferida uma missa, ensinar para as pessoas como foi o nascimento de Jesus, na prática. Ele teatralizava. Então ele queria popularizar desde o nascimento ao conhecimento todo de Jesus Cristo. Então ele teve uma vida muito próxima dos essênios. Ele resgatou muito aquela visão essênia, sabe? Original. Então a gente vê muita coisa interessante. Tanto que, outra coisa que muita gente não sabe, se me permite falar um pouquinho de Francisco brevemente Claro, aqui. eu gosto da energia de Francisco. Então, e Francisco, por exemplo, muita gente não sabe que a oração de São Francisco não é dele, né? A oração não é dele. A oração de São Francisco foi criada há 100 e poucos anos só. Se as pessoas querem ter noção de quem era Francisco, podem buscar até na internet o Cântico das Criaturas. Esse é um poema que ele fez há 800 anos atrás, e ele coloca uma coisa, olha como isso é revolucionário para a época dele, como ele bateu de frente com a igreja. Quando ele fala irmão sol, irmã lua, isso está dentro do Cântico das Criaturas, e ele vai além, né? Ele fala irmã água, irmão fogo, ele fala até irmã verdura, irmão passarinho, tá? O que ele quer dizer é que Deus é a totalidade, é a nossa visão. É o todo, né? O todo. Ele tira o Deus da superioridade de um altar de uma igreja. Então, na verdade, o grau de consciência dele é muito bacana quando você vê a filosofia prática dele, né? Ele foi até onde ele podia até onde também, pôde, né? Até onde pôde. Lógico que a igreja depois foi absorvendo, e acho que é por isso que ele também, quando você vê o momento final dele, ele morre um tanto frustrado. Ele morre um tanto infeliz com grande parte da trajetória, porque a ideia inicial dele é maravilhosa, revolucionária, mas ele foi um tanto engolido pela estrutura religiosa para poder fazer alguma coisa no tempo dele. Né? Não tinha como. E eu até falo isso, se Jesus aparecesse hoje dentro das instituições que o defendem, ele ia ser colocado para fora. Exato, exato. Porque as ideias dele são totalmente outras, né? São libertadoras, empoderam as pessoas e é tudo que a religião não quer, né? A religião quer deter o controle, quer deter o poder, quer deter as regras, né? Ele ia chegar lá, o pessoal fala em nome de Jesus, mas falar, não, mas peraí, agora acho que é melhor o senhor se retirar, né? Porque tá atrapalhando o negócio aqui. Sim, com certeza, com certeza. Um cara como Jesus Cristo, tanto que ele, se a gente observa, ele bateu de frente com o judaísmo, que é o que ocupava o papel que hoje ocupa as igrejas evangélicas ou católica, né? Então é mais ou menos aquela mesma mentalidade, né? Foi uma quebra de paradigmas que até hoje não conseguiu ser totalmente colocada em prática, mas ajuda as pessoas a pensarem, né? Com certeza, mas o que é importante entender quando as pessoas olham o mundo, né, e dizem assim, mas o mundo evoluiu muito lentamente do ponto de vista espiritual. A evolução que o mundo teve é tecnológica, é científica. E a evolução científica não tem nada a ver com a evolução espiritual. Então, assim, a evolução espiritual, ela caminha, mas ela caminha a passos lentos. Não é um processo rápido. A minoria que existe hoje no mundo mais esclarecida sempre existiu. É só ver a iluminação de um cara como Platão, Aristóteles, antes de Jesus. Não tinha Jesus, não tinha essa história toda, e o cara era uma consciência fantástica, né? Apolônio também, né? Sim, tem exato. vários seres, né? Muita gente antes, né, de Jesus Cristo, pegando o próprio Lao Tse, pegando, enfim, né, o Buda e outros, né? Então, na verdade, sempre houveram seres mais lúcidos no planeta, reencarnando para alavancar, é o papel do Avatar, né? Alavancar a evolução da humanidade, rememorar quem as pessoas são de verdade. Isso é importantíssimo. A gente procura, na nossa proporção aqui, fazer esse nosso trabalho, contribuir com esse movimento, mas a maioria continua vivendo debaixo da Matrix, né? E ilusão achar que esse pessoal que espera datas estratégicas, eu não vejo isso na espiritualidade real, eu não vejo essas datas, anos, né, como foi a passagem do milênio,
ou pegam algumas falas de Chico Xavier, né? E eu acho que isso só denota algumas mudanças de comportamento, mas não, não um salto evolutivo, né? O mundo continua guerreando, continua com muita violência, continua com muito ego, o ego ainda prevalece muito. Então as pessoas, isso não é para desanimar, pelo contrário, é para as pessoas entenderem que para chegar num ponto de contagiar o coletivo, tem que começar por você. Faça a sua parte. Porque é a partir daí que a gente cria um movimento, uma força coletiva. Vale a pena. Expandir luz, vale muito a pena. Mas é mais, nosso papel é mais como um lembrete de que cada um tem um trabalho a fazer dentro de si. Por isso que toda mudança que é coletiva, ela é um estímulo, mas ela nunca é uma mudança profunda, porque envolve curas, envolve reprogramações mais intensas, né, na consciência de cada um, né, Farrell? E eu sempre falo para quem está assistindo, ó, escreve a data que você está assistindo aqui. Quem sabe daqui 50 anos esse podcast ainda esteja no ar, espero que esteja, você pode ver como é que eram as coisas, né? E comparar como elas estão hoje. Espero estar aqui daqui 50 anos? Espero. Mas, se não estiver, você que está aí nas redes, tomara que possa ter acesso a esses conteúdos. Escreve a data que esse episódio chegou até você e lembra de 10 pessoas e manda para essas pessoas. Lembra de caprichar no like. Eu sei que o papo foi legal aqui, filosófico, espiritual, mas lembra do like, lembra de compartilhar e de se inscrever. E eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de conversa, né? E de estudo, porque sempre a conversa é sempre um estudo aqui. Então, gratidão. É verdade. Fala um pouquinho também das suas iniciativas aí, pessoal. Te agradeço muito a oportunidade, fico feliz em poder contribuir com o teu projeto e com as pessoas que te acompanham. Realmente, né, cada live aqui, cada episódio é um estudo mesmo da vida, da evolução, da espiritualidade, é uma possibilidade de expandir amparo espiritual e consciência, né? Olha, eu sou muito intenso no meu trabalho, tem muita coisa acontecendo, mas fundamentalmente eu tenho o meu podcast do meio-dia de segunda a sexta, o Ecotrincast, que atualmente são todos os temas que envolvem o meu trabalho, metafísica, espiritualidade, psicologia, tudo está incluso ali, são aulas diárias, né? E quem quiser me acompanhe no meu Instagram, o @Marcelo Cotrim Oficial, ou no meu canal Marcelo Cotrim no YouTube. Eu tenho mais ou menos 2.700 vídeos lá. Bastante, hein? Bastante. Então tem um bom manancial de material gratuito para as pessoas poderem se introduzir. Eu estou falando aqui de atividades gratuitas, né? O podcast aberto diariamente, o YouTube também, independente da pessoa vir fazer cursos futuramente, querer se aprofundar, mas dá para avançar muito se a pessoa quiser. O que eu quero mostrar é isso. Tá aí o caminho, a gente está se dedicando, né, Farrell? E quem queira vir junto, tá aí o convite, né? Vamos crescer. Maravilha. Acompanhe o canal dele, viu quantos conteúdos que ele falou que tem à disposição, e caso você queira fazer algum curso, alguma iniciativa, lá você vai ter o caminho também. Vai ter o Instagram dele aqui também, como sempre, e espero que você assista novamente esse episódio. Tem vários detalhes importantes que podem servir para sua linha de estudo. Mais uma vez, gratidão aí pela sua participação. Agradeço muito, viu? E espero que a gente esteja mais vezes reunidos aí, né? Vamos embora, tô aqui. A hora que você quiser, a gente se organiza e voltamos a bater um papo evolutivo aqui, né? Gratidão. E eu vejo você aqui no nosso próximo podcast. Até lá.